Olá, bom dia! Estamos aqui de volta. O Insta tá avisando que a gente está no ar. Já estamos esperando nossos convidados. Aí, Márcia, aquele que entra primeiro. Que bom que vocês estão aí. Olá, todo mundo. Bom, hoje nós vamos ter uma live super especial. Quem não assistiu de ontem tem que assistir. A Luciana tem uma história super bacana, tá com um bebê de 8 meses, toda se reinventando com a maternidade e o empreendedorismo e com a pandemia, né? Porque tudo mudou na vida dela. Então, é uma história inspiradora. E hoje nós teremos mais. Oi, bom dia, Ju. Olha quanta gente que acorda cedo. Muito bem. Bom, hoje a gente vai ter uma live super, mega, ultra power especial com a Carla Weiss. Carla, depois você me conserta como é que eu falo teu nome. E para eu acertar, né? Perdão se eu falei errado. Hoje nós vamos continuar o nosso tema. Vocês que me conhecem, vocês que me seguem, sabem que eu sou apaixonada pelo autoconhecimento, apaixonada pela visualização dirigida, que é a técnica que a gente mais usa dentro do processo Hoffman. Estou sempre aqui falando disso, da importância de se conhecer, mas hoje eu estou representando o Instituto Êxito, como vou fazer toda essa semana. São 10 lives de mamães para a gente aproveitar o mês das mães, para a gente poder falar sobre... Oi, Guarda, você já acordou? Já tá aí? Para a gente poder falar sobre a maternidade e o empreendedorismo, porque... eu, sinceramente, acredito que eu só me descobri empreendedora quando eu me descobri mãe. Eu era funcionária do Banco do Brasil, portanto, praticamente uma funcionária pública. Foi para isso que eu fui educada. O meu pai queria que a gente tivesse emprego garantido e não dependesse de marido. E aí, Carla, entra... deixa eu falar para Carla aqui que ela tem que entrar. Animadíssima, ela tá no WhatsApp. Pera lá, deixa eu dizer para ela que ela tem que entrar no meu Face. No meu Face não, no meu Insta, né? Pra gente poder conversar com ela, já que tá tão animada. Então, e eu era funcionária do Banco do Brasil e só me percebi empreendedora quando a Beatriz nasceu. Porque daí eu tinha mais pratos, né, para poder equilibrar. E a maternidade, ela exige criatividade, inovação, flexibilidade, tudo isso que a gente diz. Eu vou falar para ela aqui, entra no meu Insta. E aí, claro que agora, né, nesse mês de maio, pensei, né, aqui como eu estou agora, coordenadora da Câmara Feminina de Empreendedorismo do Instituto Êxito. Falei, ora, vamos chamar as mães do Instituto, né, para que a gente possa falar sobre maternidade e... live super cedo, é verdade. A Carla já entrou, vou pedir para ela e dizer para vocês que eu estou muito animada, porque ela tem uma história muito bacana. Oi, Carla! Oi, Elô! Bom dia! Bom dia! Que bom te ver! Que delícia! bacana! Obrigado por aceitar meu convite. Imagina, eu fico super feliz. Para mim é uma honra estar aqui. Ai, Mesmo às que 7 da manhã, tá um frio danado aqui na minha casa. Tá um frio mesmo. Hoje eu pus até blusa de mais quente aqui, que tá bastante frio. Aqui tá tudo nublado, então não sei se vai sair sol, porque tá uma neblina, mas tá
Quem sabe faz sol. E aí, Carla, como vai você? Que bom! Você sabe que ontem a gente teve uma live com a Luciana Batista, super bacana. A Lu tá com um bebê de 8 meses. Que E a gente, delícia! e a gente fica olhando, dá uma saudade, né, Dá. dos nossos tão pequenininhos. E eu brincava com ela, que eu dizia, ai, Lu, aproveita, porque essa é a fase mais fácil. A gente pensa que crescer vai melhorando, não é Pior que verdade. quando falam isso pra gente, a gente não acredita muito, né? Só Porque depois que assim, passa que você fala, fica sem puxa. dormir, fica meio zureta o tempo todo atrás do bebê, mas esse é o melhor momento. Ainda brinquei com ela. Quando eles aprendem a dizer não, aí começam todos os seus problemas. Não Pois vou, é. não faço, não quero. E aí, Carla, me conta, quem é você? O que você faz? Como é que você junta a maternidade com o empreendedorismo? Vamos aprender com você, gente. Coloca um monte de coração aí pra gente, porque o Insta entende que é uma live relevante, ele faz lá umas contas e ele distribui mais a nossa live. Conta para as mães que acordam cedo, que tem uma live para elas assistirem. E vamos ouvir o que a Carla tem para contar para a gente. Primeiro se apresenta. Em primeiro Bom lugar, fala dia, o teu nome Fernando. inteiro, porque eu acho que eu errei. Como que fala teu nome? Então, Vais. 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 E Vais. as Eu falei pessoas às Vais. vezes erram o final, porque o alemão é SS, o meu ele é húngaro, então ele é SZ no final. É Vais ou Vais? Vais. Vais. Carla Vais. Tá bom. Não vou Isso. mais errar. Imagina, não tem problema, não, eu não ligo. Porque deve ter errado um monte aqui, né, no Brasil. Ele é diferente, né? E o com SZ não é comum. Tanto que eu sou a única Carla Vaz no Brasil. É? Porque a sua descendência é de pai e mãe húngaros? Não, na verdade, eu falo que é meu porque agora eu não devolvo mais. É do meu marido, e eu casei, eu adotei o sobrenome dele. E eu falei para ele, assim, depois que eu lancei meu primeiro livro, eu falei, aconteça o que acontecer, eu não devolvo mais seu sobrenome. Agora ele é meu. Sei. Olha só, é isso mesmo. Ele é seu. E aí me conta, você escreveu livro, você tem método, conta pra gente quem é você. Conto, prazer, tá aqui. Quero dar oi para quem tá chegando. Uma amiga minha da Nova Zelândia acabou de entrar, uma mega artista. Linda, Lila bem-vinda. Renault, uma maravilhosa. Beijo, querida. Obrigada. Então, Elo, eu fui executiva, né? Eu trabalhei em grandes empresas durante muitos anos, fiz carreira, e parte da minha carreira foi em banco, né? Trabalhei em alguns bancos importantes desse país. E a minha primeira gravidez, eu estava trabalhando em banco. Uma vida maluca, eu era extremamente workaholic, eu adoro trabalhar, né? Eu sempre fui norteada por propósito. Então as pessoas falam assim: você é workaholic. Eu acho que depende um pouco, né? Porque eu trabalho tanto o quanto eu sou feliz com o que eu faço. Uhum. Então, para mim, não tem assim, não é peso o trabalho. E tanto que até os 30 anos eu era tão ligada na minha carreira, no trabalho, que eu não pensava em ter filho. Quando eu contei que eu estava grávida para minha melhor amiga, ela ficou tão surpresa. Sabe qual foi a primeira coisa que ela me disse? Você não vai tirar, né? Eu falei, claro que não. De tanto que ela achava que você não ia ter. É porque eu nunca trouxe esse assunto. Eu não cresci falando, sonhando em ser mãe, como muitas mulheres. Eu sempre achei que é uma responsabilidade muito grande. Eu aprendi muito sobre senso de responsabilidade em casa, tanto que hoje eu trabalho com protagonismo, é um dos temas que eu trabalho. Então, e filho é para sempre, né? E é uma responsabilidade grande, educar. As minhas questões sempre foram muito ligadas à questão da educação, né? Da situação do Brasil.
E eu sou também uma pessoa que levanto muitas bandeiras a favor do nosso país, sou super patriota, né? Uma das coisas que me levaram para o êxito. Então, a educação e o patriotismo estão juntos na minha trajetória. E aí eu engravidei quando executiva. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu falo. Então, para as mães que às vezes têm preocupação, né? A carreira é fácil? Não. Exige Não. bastante. Na época que eu engravidei da Luísa, minha filha hoje, que já está com 15 anos, eu estava liderando a integração da compra de um banco, que o banco que eu trabalhava tinha acabado de adquirir. Então, eu estava Outro. trabalhando assim, muito, 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 muito. Saindo 2 horas da manhã do banco, chegando às vezes às 7 para fazer reunião com os vice-presidentes, apresentar relatório, enfim. Então, foi uma época de bastante, com muita intensidade, né? E Sei. aí o tempo passou, eu tive minha segunda filha e um dia eu sempre tive, Elô, desde criança, uma busca muito grande e uma inquietação do por que algumas pessoas tinham vida boa e outras não. Eu era uma criança que vivia no quarto escrevendo, né, refletindo sobre a vida desde pichotinha. E aí essa inquietação andou comigo, conforme eu entrei no mundo do trabalho, ela tomou uma outra dimensão. Por que algumas empresas têm sucesso e outras não? Né? O que os empresários fazem no início que dão certo, que faz essas empresas crescerem, serem lugares prósperos. E essa inquietação ficou muito forte porque eu trabalhei no Banco Real. E o Banco Real, para quem não lembra, foi um banco, assim, um lugar muito diferenciado. Eu falo que foram anos dourados da minha vida profissional. Né? O Fábio Barbosa, que era o presidente do banco, um homem muito visionário. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Aliás, 3 semanas atrás eu tive tomando um café com ele, trocando ideias sobre a vida e lembrando, né, dos nossos tempos. E o Banco Real provocou mais ainda a minha inquietação. E aí eu fui pesquisando, estudando, estudando, e um dia clareou, iluminou a minha busca, a minha descoberta, e aí eu resolvi deixar a minha carreira executiva para abrir meu próprio CNPJ. Eu falo que empreendedora eu sempre fui, só que antes era no CNPJ dos outros, como diz o Rufino, né? Queria o Rufino. E depois eu resolvi abrir o meu próprio CNPJ. Aí eu lancei o meu primeiro livro, O Dono da História, em 2015, que é uma história de um garçom que vive o mundo corporativo e ele ensina o leitor conceitos de liderança e protagonismo. Que lindo. Porque como ele serve os líderes das empresas que ele trabalha, ele conta como eles tomam decisão de porta fechada. Então ele ele conta o lado virtuoso da liderança e ele começa a vítima e termina protagonista na história. E aí eu criei 2 metodologias. Uma é o Líder Estrela, que eu estou lançando um livro agora em junho sobre ele. É a história de uma mulher empresária, filha de família empresária. Agora é uma mulher, o primeiro livro é um homem que eu escrevi. E o próximo livro é da outra metodologia que eu tenho, que chama... o livro vai chamar Vire o Jogo, que é um movimento que eu criei para pequenas e médias empresas brasileiras, para empresários que querem virar o jogo e ter uma empresa próspera, que esse é o meu propósito, fazer as pequenas e médias empresas se tornarem prósperas, criando um círculo virtuoso, onde todos ganham. Ganha o dono, ganha o colaborador, ganha o cliente e ganha a sociedade, porque essas empresas geram emprego e renda, né? Então, essa é a minha busca, a poder contribuir com esses empresários brasileiros, com essa minha experiência. Eu faço consultoria também, faço transformação em algumas organizações e faço um monte de coisa. E junto com tudo isso, eu sou mãe de 2 meninas, a Luísa e a Ana Helena, né? Não é fácil conciliar
a maternidade com tudo isso. Eu até acho que, às vezes, eu falo, eu não fui uma mãe super dedicada. Eu nunca fui daquela mãe de se jogar no chão, de brincar. Mas eu sempre fui uma mãe atenciosa, carinhosa, amorosa. Eu fiz livro para minhas filhas que eu fui escrevendo todos os dias no primeiro ano de vida para elas. E durante muito tempo eu tive um conflito sobre isso, né? Eu falei, puxa, eu não consigo brincar no chão com as minhas filhas. Não é de mim isso. E eu também tinha, na época, eu não tinha descoberto ainda, mas eu tenho um déficit de atenção muito profundo. E eu não sabia. E só depois que eu descobri, depois de 2 anos que a Luísa tinha nascido, então isso também atrapalhava, porque eu tenho déficit de atenção com uma hiperatividade. Você não para quieta. Não. Eu invento 1000 projetos e executo. Me executo. Estou sempre com 2, 3 projetos paralelos, né? Estou escrevendo livro, tenho êxito, mentoro lá o pessoal, né? No êxito, criei a metodologia de mentoria dos mentores do êxito, junto com a Kátia e com o André, que foi um trabalho que a gente fez. Agora mesmo, acabei uma mentoria de uma garota lá do êxito. Que legal. A gente fez todo o ciclo, mentoro de sábado de manhã. E durante muito tempo eu me cobrei, sabe, Elô? E eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar para as mães hoje, né? Que são empresárias, empreendedoras. Eu me cobrava porque eu falava, puxa, mas eu não sou de jogar no chão, de brincar, eu não tenho muita paciência. Mas eu fui a mãe que eu posso ser e sou a mãe que eu posso ser. E a mãe que eu posso ser eu faço da melhor forma, com maior amor, né? Apesar de sempre ter trabalhado muito, eu nunca faltei uma consulta de pediatra, fosse a hora que fosse. Eu curei as febres das minhas filhas, ia trabalhar que nem um zumbi de manhã, mas passava a noite né? Eu nunca me ausentei dos momentos importantes, né? Que legal, eu né? acho que aprender a aceitar, né? Que a gente não pode ser 100%. Você sabe, Carla, que um dos motivos, né, de eu sugerir que a gente fizesse essas lives todas com mães diferentes é justamente para mostrar, né, a possibilidade de viver uma vida sem culpa. Porque nasce uma mãe e nasce uma culpa, né? A gente tudo que faz, se não for voltado para o bebê, se não for voltado para o filho, tem uma cobrança, né? E eu sempre brinco quando chega o Dia das Mães, dessas mães maravilhosas e tal. Eu falei, gente, eu não consigo me encaixar em nenhuma mãe de propaganda aí, porque eu não fui essa mãe. Eu fui uma mãe brava, eu fui uma mãe cobradora, fui uma mãe exigente, que aborreceu os filhos, né? E aí eu falo, onde aparecem essas mães na propaganda, né? Porque só aparecem essas mimosas, amorosas, dedicadíssimas. Eu falo, meu Deus, eu vou ter que fazer uma propaganda mais humana. E a ideia de trazer várias mulheres e vários tipos de mãe é para mostrar justamente isso, né? Nós somos sempre a mãe certa para os nossos filhos. E os nossos filhos são os filhos certos para a gente. Eles vão nos dar a experiência que a gente precisa, né? Eu tenho uma filha mais velha, deficiente mental, que foi a minha pedra de toque. Foi graças a ela que eu fiz toda a revolução na minha vida. Então, ela foi a filha certa para mim. Todos os outros se beneficiaram com a mudança que eu precisei, né? Não foi escolha, não foi porque eu quis, é porque era uma questão de sobrevivência, ou era eu ou era ela, a gente em algum momento ia se matar. E como eu que era a mãe, eu precisei fazer uma grande revolução na minha vida, precisei fazer um processo de autoconhecimento super profundo, precisei viver o perdão, para poder mudar toda a minha história, né? E hoje eu me apresento como ativista do perdão, de tão importante que foi para mim e tão importante que é para as pessoas e que eu assisto, né, dentro do processo Hoffman. E isso mudou minha história, mudou meu destino, mudou minha família.
Mas eu nunca fui aquela mãe. Eu sentei no chão, sim, rolei no chão, inventei música, cantei, fiz tudo isso. Mas depois, quando eu ficava de pé, eu dava ordem, eu era arrumadora de confusão, eu queria disciplina. E disciplina com uma menina deficiente mental era bem difícil fazer ela me atender. Então, Nossa, eu eu não precisei consigo nem mudar. imaginar como é. Eu precisei mudar todo um paradigma de maternidade que eu tinha aprendido com meu pai e com a minha mãe, que é isso que a gente aprende, né? Eu aprendi a ser Não, mãe que com se a minha mãe. transforma neles, né? Teve um dia que eu tava abrindo a geladeira, minha filha, desculpa, tava abrindo a geladeira em casa descalça, né? Aí eu falei, Luísa, põe o chinelo, né? Senão você vai ficar doente. E meu marido começou a dar risada. Eu falei, por que você tá rindo, Johnny? Você se transformou na sua mãe. Exatamente isso. Eu digo que o bebê nasce e a mãe da gente incorpora. Mas você sabe que você falou de perdão, Elô. Eu vivi um processo agora de eu perdoar a minha mãe. E eu acabei assim, é coisa dessa fase, desses últimos anos agora, de coisa de 3 anos para cá, que eu tinha uma questão muito grave assim com a minha mãe, que eu acho que ela não cuidou de mim na época como eu precisava. E eu carreguei essa dor do abandono muito tempo. E foi entendendo que a minha mãe fez o melhor que ela podia e perdoando que ela foi a mãe certa para mim também. E agora tá super bem, assim, super resolvida a questão, porque eu sofri abuso quando criança. E quando eu contei, as pessoas, minha mãe não acreditou em mim, né, na época. Ela não te apoiou, Ela não me apoiou e a família dela falou que achava que era coisa da minha cabeça, invenção de criança, aquelas coisas, bem como a gente escuta na TV, né? Então, isso foi um processo. E você falou do perdão. O perdão é maravilhoso e como ele enche a gente de paz, né? Não, e ele é transformador, né? Porque enquanto eu brinco que tudo que a gente rejeita gruda. E enquanto a gente está de mal, enquanto a gente está bravo, enquanto a gente está questionando, enquanto a gente está brigando, tudo aquilo que a gente não quer fica grudado na gente. Você fica fazendo força para se desvencilhar e volta tudo e gruda, porque você está rejeitando. Com o perdão, você solta tudo, né? E tudo sai de você. Aí você pode escolher que atitudes, que comportamentos, que escolhas novas você pode fazer na vida, né? Imagina que eu vivi a experiência de perdoar a minha filha, porque ela não era a filha que eu queria que ela fosse. Nossa, E tudo assumir isso, isso, né? né? Poder olhar para isso, olhar para essa mãe que queria uma filha normal, e ela foi normal, né? Com 1 ano e 8 meses ela entrou em coma e daí ficou deficiente, e tudo começou a partir daí. Então, poder agradecer tudo que aconteceu, e hoje eu tenho uma gratidão porque a vida é boa do jeito que ela é, graças ao que aconteceu, porque a gente mudou a rota, né? Foi tudo modificado graças a ela, porque a gente tinha que sobreviver. Era só, falo, gente, você estava preparada para ser mãe da Beatriz? Não, não, ninguém está preparado para ser mãe de filho deficiente intelectual, ninguém. É muito complicado e complicado no país também, por muita ignorância, muita coisa que não se sabe, e sobreviver a isso, né, bem, porque era isso que eu queria, eu não abria mão, né, eu dizia, eu não vou ser infeliz, não é possível que essa seja a vida, não é possível que eu tenha encarnado para viver essa vida. E por esse meu inconformismo, né? A gente achou um jeito de viver super bem
com ela e os mais 3 filhos, né? Que a gente ainda teve a petulância de ter. E e o perdão foi o que salvou, né? E é o perdão que me faz ficar aqui, porque eu acho que todo dia tenho alguma coisinha para perdoar, né? É. Hoje nas minhas palestras eu digo, gente, nós temos que perdoar a pandemia. Enquanto ela não for perdoada, ela não vai passar. Porque é o perdão, e não é vai passar o vírus, passa dentro de nós. E aí a gente acha um jeito de como eu vou lidar com ela. Falta perdão, né? Tanto que no meu livro, o Perdão, eu falo que é a revolução que falta. Falta a gente fazer essa revolução, né? Falta. E essa... E Isso foi... eu falo que a minha grande questão com o sistema educacional passa por isso, né? A gente não aprende na escola, não que eu acho que seja só responsabilidade da escola, eu acho que é uma parceria, família, escola e as instituições, Sim. Mas a gente passa muito tempo na escola, né, Elona, da nossa vida. Sim. E a gente não aprende a olhar para dentro, autoconhecimento, né? Não se fala de amor, não se fala de carinho na escola, de compaixão, né? E isso faz muita falta na formação humana, porque daí você passa parte da sua vida escolar, né? Sei lá, 8, 10 anos, dando uma única resposta certa para uma prova, que você tem que geralmente decorar. Isso não desenvolve o nosso raciocínio. Só olha para fora, não olha para dentro. E depois a gente cai na vida, né? Vai casa, tem filho, no mundo do trabalho e fica com um monte de buracos a serem preenchidos. Hoje ainda os nossos filhos falam de muitas questões. As minhas 2 filhas fazem terapia. Eu também faço terapia, né? Por várias questões. Eu sou super a favor. Eu acho que todo mundo que puder, quanto mais cedo se conhecer, se encontrar, mais facilidades, entre aspas, vai saber como lidar na vida adulta, né? Então, eu acho que isso falta muito. E com relação à maternidade, a gente tem uma cobrança muito grande da gente, né? Muito. A sociedade, a gente. Então, eu me perdoo já faz muito tempo de ser a mãe que eu sou e a mãe que eu posso ser e dar o que eu tenho e fazer o meu melhor, né? Que nem eu sou a brava em casa também, eu sou exigente. A minha filha até brinca, às vezes ela vem fazer piada, ela fala assim, mamãe, bazinga, né? Tem um seriado que o cara não entende, ele é nerd, aí ele não entende as piadas e as pessoas falam bazinga. E ela fala, é piada, é meme, porque se vem falar um meme assim que é preconceituoso, alguma coisa, eu já entro falando respeito, responsabilidade com as pessoas, né? E aí ela brinca, mamãe é meme. Então eu sou brava, meu marido é o bonzinho, é o legal, né? O paizão. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu queria que os dois tivessem um pouco dos 2 papéis, mas a vida não é perfeita, né, Lô? É como é, né? Eu tenho muita brincadeira, né? Muita alegria, assim, e tenho muita braveza, né? Hoje sou menos brava do que já fui também, eles estão grandes agora. E eu digo, ai, gente, o que eu podia fazer, eu já fiz. Perdão, não deu para fazer tudo, não deu para fazer direito, mas eu sou desse jeito mesmo e tá tudo certo, né? E eu brinco muito com eles, principalmente agora no Dia das Mães, né? Eu dizia assim para eles: escuta, não dá para dizer um sim, mamãe, só hoje. Porque é um tal de contestar e dizer que não, e que não é assim, que não é desse jeito, que não é... Eu falo, é só hoje, gente, é Dia das Mães. Fala assim, olha para mim e fala assim, sim, mamãe, faz esse favor aqui. Então, eu sou muito brincalhona, hoje menos brava do que já fui, né? Porque a vida vai mudando, eu fui entendendo que também cobrar, encher o saco também não era um bom caminho, né? Que eu podia fazer outro jeito. Eu fiz um trabalho de comunicação grande, até por conta da Beatriz, né? Como ela não tem o intelectual desenvolvido,
A gente precisa conversar com ela de outro jeito. E aprender essa nova conversa foi um exercício maravilhoso, foi uma mudança de vida mesmo, porque daí eu aprendi a conversar com as pessoas também de outro jeito, né? Que não seja analógica, que não seja. E é interessante, porque o processo Hoffman é toda uma metáfora. Então, Ai, eu não tem sou nada de louca para ir no lógico. processo Hoffman, Elô. Ai, você tem que ir, Carla, você tem que ir, Eu porque é sou uma louca para ir. experiência. Antes do êxito, eu tinha um cliente de mentoria, na verdade se tornou um amigo, que ele fez e ele voltou assim, maravilhado. E ele falou, não posso contar, não posso contar. Eu falo, mas me conta. Não, não posso contar, você tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E passou. Aí depois no êxito, né, te conheci lá e falou do processo Hoffman. Eu até esses dias recomendei para um cliente meu, mas eu não consegui ainda ir. Mas eu vou, É, com tem que certeza, ir colocar de visitar. meta. Tem que colocar de meta, viu, Carla? Porque eu acho que é outro ponto de vista mesmo. É uma coisa muito, muito abrangente, né? É. A gente olha para a vida de um jeito muito. Eu digo que a gente sobe assim de nível e olha muito mais amplo para a vida, né? Fica tudo maior e fica tudo mais fácil. Eu acho que o que eu E eu ganhei no adoro. processo foi uma vida fácil. Eu adoro Eu processos era. profundos de deep dive, né? Assim, eu já fiz hipnose algumas vezes, eu já fiz respiração holotrópica, eu já fiz várias É, coisas. Eu me programo para fazer uma vez por ano algum que mergulho legal. profundo de autoconhecimento. Mas eu, Nossa, vou te mandar as datas e você escolhe até o final do ano alguma data aí para você vir. Vai ser super legal. Oi, Nonô, que bacana te ver aqui. é, Então, eu acho que foi o processo, sem dúvida. Eu vivi 10 anos com a Beatriz e a Estela completamente perdida e foi perdida na maternidade, perdida. Eu só não me perdi no profissional porque era muito fácil, né? Eu era contadora, eu fechava balanço no Banco do Brasil, então era fácil, né? Porque era 2 fácil mais para 2 você. Se eu for 4. fazer um balanço, para mim vai ser a coisa mais difícil do mundo. E eu falava, gente, fazer isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. O problema é viver, né? O problema era como é que eu acertava a vida com uma filha normal, uma filha deficiente, ninguém sabendo como lidar com ela, a pequena exigindo uma vida normal, né? E eu atrapalhada, eu sempre digo isso, eu quis tanto dar uma vida normal para Beatriz, né? E eu dei uma vida deficiente para Estela, de tão atrapalhada que eu fiquei. Aí, num determinado momento, acho que Deus falou: Nossa, essa mulher aí precisa de ajuda. E alguém me falou do processo Hoffman. Eu não sabia mais para onde ir. Falei: Ah, sabe de uma coisa? É para lá que eu vou. E vim sem saber direito o que Que era? esperar, né? Eu não sabia nem o É. que era, eu sabia que era um curso e foi algo transformador na minha vida. Eu saí de uma carreira do banco, né? Eu tinha 20 anos de Banco do Brasil, eu pedi demissão há 2 anos da aposentadoria para trabalhar com o processo. Isso já faz 30 anos, olha só. Nossa, que coisa! Como passa! É muita vida, é tão, tão louco, né? Como o tempo É, passa, é muita vida que a gente viveu e a maternidade não sai da gente, né? na maternidade não sai da gente. Eu sou assim muito grata porque a Luísa e a Ana Helena entraram na minha vida. Eu falo que eu me tornei um ser humano melhor. Eu falo que eu tenho medo de que ser humano eu poderia ter me transformado se eu não fosse mãe. Eu brinco, Eu também porque acho isso. filho, né, faz. E eu lembro de uma amiga minha falar assim para mim, quando eu estava grávida, ela trabalhava no banco comigo, a Luciane Blois, ela fala assim, Carla, me chama de Cá, quando você for mãe, você vai ver o seguinte, mãe de um, mãe de todas, mãe de todos.
A relação com criança, e para mim ainda foi mais exacerbado, deu até um nó na minha cabeça uma época, porque como eu te contei no começo da live, eu desde criança eu questionava a vida. Por que que a vida é assim? Porque eu morava do lado de uma favela. Eu fui de uma família humilde, não pobre, assim, de passar fome, não, mas a gente era super simples, assim, né? E a gente morava perto de uma favela, era 2 ruas assim e tinha. E eu ficava vendo as pessoas, eu ia lá brincar com as crianças. Eu nunca tive essa coisa de separação. Sempre fui uma pessoa muito humana. E essas questões reverberavam dentro de mim, né? Porque que, por mais que a minha casa fosse simples, era uma casa melhor que a casa do outro. E o outro ali tão pertinho, né? Às vezes não tinha comida na mesa, eu ia lá, levava algumas coisas. E isso foi dentro de mim. E a maternidade põe isso mais aflora ainda. Olha Né? que lindo, E aí o que hoje eu faço no meu trabalho, né? Desenvolvendo os empresários para terem empresas mais humanas, porque não existe nada que acontece no ambiente de negócio se não for por pessoas. Gente. Né? Tem a ver com isso também, porque eu entendo que uma empresa que se propor a fazer a coisa certa, do jeito certo, vai formar profissionais e esses profissionais são pais, são mães, são cidadãos que também vão circular pela sociedade de uma forma melhor. Eu sou apaixonada pelo protagonismo, é um dos meus temas principais. Eu trabalho protagonismo, cultura organizacional, né, e liderança. Mas o protagonismo entrou na minha vida quando criança. E eu falo que ele salva vidas, além de tudo. Porque, Elô, eu vou te dizer que faz 6 anos que eu sou empresária. Nós passamos já por 4 tratamentos de câncer em 6 anos aqui na minha casa. Nossa, o que aconteceu? Meu marido, leucemia, está começando agora o 3º tratamento de quimioterapia e eu terminei em 2019 um tratamento de câncer de mama. Agora recente. Então as pessoas vivem me perguntando, né, como você é forte, você é uma rocha. Não, não sou uma rocha, bate coração, chora, tem deprê também. Mas o protagonismo me ensinou a ser a pessoa que eu sou. Então, o meu sonho, e todos os livros que eu escrevo, eu falo disso, por todo lugar eu falo disso, porque você vê a vida diferente. O protagonista é aquela pessoa que olha para a situação e fala, puxa vida, como é que eu posso me relacionar com isso? Quando a coisa não dá certo, o que eu posso fazer diferente para dar certo? Né? Eu sempre escrevo, o Brasil não se resolve nas urnas, o Brasil se resolve com as nossas atitudes diárias, com as nossas escolhas. Né? Como diria Pablo Neruda, nós somos livres para fazer as nossas escolhas e prisioneiros das consequências. Exatamente. E é isso. E essa vida, né, com todos esses imprevistos, o meu marido tem leucemia que não tem cura. E meu sogro mora comigo, minha sogra, né, agora não mora, mas cuidei dela até pouco tempo, até menos de um ano atrás, 90 e poucos anos. E com alegria. Né? Por com escolha, alegria, né? Por escolha. E é isso que eu tento arduamente, fervorosamente, com todo o meu amor, espalhar, ensinar para as pessoas que a gente merece escolher uma vida boa. Chega de vida ruim, chega de sofrimento, de criar sofrimento onde não precisa. Você pode ser mãe, mulher, esposa, empresária, cozinheira. É esse mundo que a gente vive, onde você pode ser várias coisas. E isso é libertador, é maravilhosa essa era que a gente vive. E aí a gente vai ainda se cobrar. O dia que eu entendi isso, as coisas ficaram muito mais fluidas. Muito melhores, né? Muito melhores. No processo a gente fala de autorresponsabilidade, né? Você fala de protagonismo e a gente fala de autorresponsabilidade. Que a sua vida
que a sua vida é responsabilidade sua, né? Sua. E que não tem, eu defendo sempre de que não tem nada fora. O mundo que você vive é um mundo interno. É sempre o que você viu, o que você sentiu, o que você entendeu, o que você tá aqui dentro, né? Porque os acontecimentos, eles acontecem. Agora, o que você faz com o que acontece é que faz toda a diferença na vida, né? Então, as suas escolhas, como você se relaciona com um drama ou com uma alegria, está na sua mão, Tá na né? sua mão. É Você isso que sabe que o você meu está marido, eu falando. falo que tudo que eu tenho na minha vida eu conquistei. Eu tenho o maior orgulho disso. Até o meu marido, não foi ele que me conquistou, foi eu que conquistei ele. Ah, que legal. Eu lembro, eu fui apaixonada por ele muitos anos da minha vida. Foi até o protagonismo em todo lugar ele entra, né? Da sua autorresponsabilidade. E quando eu Isso. conheci meu marido, a gente namorou assim 1 ano e meio e eu achei que eu era muito pouco para ele, sabe? Que ele era muito bacana, ele era mais velho e ele tinha uma agência, ele era o dono de agência e tinha aquelas mulheres gatas maravilhosas, né? E eu, raquítica, magrela, baixinha, pobre, vinda do interior. Aí, enfim, acabamos nos afastando, passaram-se muitos anos e um dia a gente se reencontrou profissionalmente. Olha, Eu olhei para ele e falei, não vou cometer o mesmo erro agora, não vou deixar ele escapar, não. E aí a gente começou a sair sem muito compromisso e um dia eu falei para ele, eu falei que eu queria te dizer que eu sou a vida inteira apaixonada por você. E falei de todo o meu sentimento e ele falou, sinto muito, eu não posso te dar o que você quer. Eu falei, mas você não sabe o que eu quero? Falei, mas não tem problema, dessa vez eu não vou deixar você escapar de mim. E e aí? passou 6 meses depois, a gente estava casado. Ah, que E faz delícia! 16 anos. Montei toda uma estratégia, né? Jantares maravilhosos, eu gosto de cozinhar. E é isso, eu falei, o quê? Eu não vou deixar, não posso deixar, né, perder ele. É o amor da minha vida, sempre foi. Eu apaixonei desde o primeiro dia que eu vi ele. Uma paixão Olha que assim. lindo. Puxa, você devia dar um curso como conquistar seu marido em 6 meses. Você sabe que outro dia Você eu ia falei pro fazer meu marido, sucesso. é que ele não gosta de câmera, ele só fica no bastidor. Eu falei, porque a gente tem muitos amigos e eles sempre falam da nossa vida. A gente vive super bem, harmonia, a gente cozinha, a gente canta, a gente é muito feliz mesmo. Eu posso te dizer que eu sou muito, muito, muito feliz no meu casamento. Que Eu sou delícia. apaixonada pelo meu marido até hoje, desde o dia que eu conheci ele. Ai, que E eu sempre lindo. soube que ele era a pessoa certa. Tanto que eu brincava com as minhas amigas. Ele só não descobriu ainda que eu sou a mulher da vida dele. O dia que ele descobrir, ele não vai mais largar de mim. Eu falava isso. Ele sabe que eu sou meia bruxa. E do bem, né? Bruxinha do bem. E eu falei pra ele, eu falei, Johnny, a gente podia dar um curso e orientar os casais, né, de viver bem, porque eu vejo tanta discussão, falta de harmonia em casa. E a gente se esforça, tem dia para dar certo, porque todo casal tem problema. E a Claro gente, que mais sim. uma vez, escolhe como a gente vai lidar, né? A gente escolhe quando a gente vai para quimioterapia, eu acompanho ele no tratamento, eu escolho a alegria para levar para ele a alegria. A gente vai para a quimioterapia sonhando, eu crio coisas, levo post-it, prego lá para a gente ficar fazendo brainstorm, porque eu falo, eu preciso ajudar o cara a pensar, a sonhar e não ficar aqui na dor, que não é fácil, a medicação que ele tomou, Não. né, é muito forte. E é nesse espírito, procurando fazer a nossa parte, procurando fazer a minha parte, que eu conduzo a minha vida como empresária, como mãe, como escritora, como esposa, em todos os meus papéis, hoje como filha, né? Como a gente falou aqui, Que você também buscando resgatou, né? escolher Você como eu vou resgatou falar com a essa minha mãe, é mãe, muito legal, muito legal. Que escolher como eu vou falar com a minha mãe, porque tem dia que ela é danada, porque ela é dura comigo até hoje, ela pega no meu pé e me ensinou muito com isso.
E aí eu escolho. Então eu aprendi, cada vez que eu aprendo mais sobre o protagonismo ou sobre a autorresponsabilidade, que é isso, né? O mesmo nome, mais eu me apaixono e eu me sinto no dever de compartilhar tudo isso que eu sei, todo esse aprendizado, essa história com as pessoas, porque a gente pode ter vida boa. Cada É, pessoa merece ter uma vida boa. Né? A gente não veio nessa vida para sofrer, eu falo. não. Primeiro que eu digo o seguinte, esquece essa história de sorte ou azar. Esquece, Esquece. porque eu não acredito que quando a gente estava lá na fila para vir para a Terra, Deus tinha um carimbo assim, ó, sorte, azar, sorte, azar, sorte, azar. Eu sempre brinco com essa imagem, não tem critério, né? É isso Então não é mesmo. isso. Não. A gente é responsável. Então, eu falo para as pessoas: acredite em trabalho, acredite na educação, acredite no esforço, acredite na bondade, acredite no amor e faça a sua parte, que as coisas acontecem. Acontecem. Acontecem e acontecem. De novo, né? Eu sempre digo isso, não, nós não temos controle sobre o que acontece. Você não teve controle sobre o câncer, não teve controle sobre a leucemia, não teve controle se a sua filha ia ser filha ou filho. Existem acontecimentos na vida da gente que simplesmente acontecem, ele está fora da nossa mão e do nosso entendimento. Mas o que eu vivo em relação a isso é 100% controlável. Sempre. 100%. Então, assim, o que eu vivo, o meu. Outro dia, numa live, eu estava falando, né, de perdão, né, porque é o meu assunto predileto, e aí uma moça escreveu dizendo assim: eu estou em vias de separação. E o que eu faço com o meu marido que ainda está em casa? E aí eu disse, bom, exatamente eu não sei qual é essa pergunta, mas eu vou te dizer, trate-o bem. E aí ela falou, como eu vou tratá-lo bem? Eu tô com raiva dele. Eu falei, ué, mas a sua raiva é problema seu, ele não tem nada a ver com isso. Você trate de tratá-lo bem, porque a sua raiva é sua. Quem vai dar conta dela é você. Ele não tem nada a ver com isso. Então, eu tô com raiva de você e vou te tratar mal. Não, senhora, você que vai dar conta disso, né? Então, isso é uma mudança de paradigma, né? Que eu digo que é o perdão que faz isso, é poder olhar para você e falar: pera, tudo que eu sinto é meu. Eu brinco às vezes com as pessoas, eu digo: olha, bate a cabeça na parede se você está com raiva, mas você não vai descontar no outro, você não põe o seu lixo emocional É, na mão do outro, porque ele não tem nada a ver com isso, né? Falei, mas ele me tratou mal. É você que vai ver o que você faz, é o seu limite, é até quanto você deixa, quanto que você faz assim, né? Comigo você não fala. Mas tudo isso, né, Carla, é um aprendizado, né? É é, um. é um aprendizado, porque É, eu sou muito apaixonada também por neurociência, eu gosto muito de estudar, né? De ir a fundo nas coisas que eu escuto, que eu conheço, enfim. E a gente nasce vítima, eu conto isso para as pessoas, elas não acreditam que isso está no nosso sistema emocional e ele é mais rápido e automático, né? E o protagonismo, a autorresponsabilidade está no nosso sistema racional, no neocórtex. Então, ele precisa ser aprendido. E, isso. infelizmente, a gente não aprende isso, na maioria, em casa, não aprende com as escolas. Como diria Aristóteles, a gente aprende virtudes em 4 lugares: escola, em casa, com as instituições e no trabalho. Então, o trabalho, e é aí que eu entro, e é aí que eu encaixo com o meu propósito. O trabalho precisa ensinar isso para as pessoas, para a Sim. gente poder viver num país melhor. Enquanto a nossa geração, né? A minha geração, acho que mesmo as um pouco mais jovens que a minha, não aprenderam isso na escola. Não. Né? Não, Eu nem vejo um tão, grupo de nem mães, Elô. infelizmente não estão nem aprendendo agora, né, cara? As minhas filhas estão numa escola que ensina os 7 passos das pessoas. Como é que fala? Do Stephen Covey. Os 7 Ah, sei. hábitos.
E o 7 primeiro hábitos. tem a ver com isso. Elas têm isso na escola. Aliás, eu escolhi a escola por isso, por essa matéria, para ensinar isso. Mas é raro, né? É, Não é é raro. comum. Eu vejo no grupo das mães reclamando da escola isso. Olha para o teu filho primeiro. Ensina o teu filho. Né? Que nem ontem minha filha falou para mim da escola e reclamou. Eu falei, filha, vamos conversar. O que você pode? O que está ao seu alcance? O que você pode? Ah, porque as professoras, isso. Falei, então tá bom. Deixa a professora de lado. Como é que você pode lidar com essa situação? Isso. Vamos botar um quadro aqui, ó. Você já tem um quadro na sua frente. Quer mais post-it? Porque ela tá esquecendo as lições, está sofrendo com as aulas online, né? Então é isso, é você ensinar para a criança que ela tem escolha e ela pode lidar com a situação. Só que eu aprendi isso em casa e fui me aperfeiçoando com os estudos. Mas, infelizmente, isso falta na nossa sociedade, né, Elô? É porque falta aí, como nós não tivemos, né? E nós aprendemos por cópia e repetição, nós vamos repetindo os nossos pais que não tiveram, nós também não temos, e não tem nenhuma dica fora que pode nos ajudar. A gente vai repetindo padrões de comportamento de maneira inconsciente, automática, e a vitimização é algo histórico na vida da gente, né? Sempre houve um algoz e uma vítima, né? Sempre alguém bateu e alguém apanhou. E isso foi ao longo da nossa vida humana. E isso foi vindo para nós, né? De um outro jeito, mas nós chegamos nesse papel. Então, eu vi meu pai bravo, meu pai muito autoritário, ele dono da casa, ele era o rei da casa, ele era o dono da família, né? E a minha mãe submissa a ele. Quando ele saía, a minha mãe era a brava, a chefe, aquela alemã que dava ordem, mas quando ele chegava, ela abaixava a cabeça. Eu aprendi isso, né? Eu vejo e digo, então, tem alguém que manda e alguém que obedece, alguém que bate, alguém que apanha, um algoz e uma vítima. Eu vou para a minha vida adulta reproduzindo esse modelo. Reproduzindo, Sem perceber. Então, ora eu sou o algoz, ora eu sou a vítima. E nenhum desses dois papéis é útil para ninguém. Principalmente agora que nós entramos na era da colaboração. Na era da colaboração não tem quem bate e quem apanha. Na era da colaboração não tem quem manda e quem obedece. Na era da colaboração nós trabalhamos com a diversidade. Os meus talentos complementam os seus, né? Os seus talentos me complementam. Não existe mais disputa. Não existe mais disputa, né? Livro, eu vou lançar agora, o mês que vem, chama Vá à Luta. E ele é um trabalho de colaboração. Eu faço questão de envolver. Então, teve uma pessoa que fez curadoria técnica, porque eu escrevo em formato de história, mas o conceito Sim. que eu quero ensinar tá como Sim, é linda, narrativa. E o final de cada capítulo tem um mapa mental para aquelas pessoas que precisam da coisa mais estruturada, por modelo mental mesmo. E a minha filha tinha 10 anos na época, fez um desenho para o livro. O meu marido revisou a história. A minha filha mais velha revisou a história. Teve uma amiga que fez a curadoria, né? Então é um trabalho, eu falo, em colaboração e é uma delícia, porque ele sai muito mais poderoso, né? Eu sou super fã desse processo colaborativo. Aprendi a trabalhar dessa forma também no Banco Real. Eu falo que o Banco Real moldou a vida de muita gente. Que lindo. E o Fábio Barbosa, até a semana, quando a gente tomou um café esses dias, ele virtual, né, claro, mas ele falou, o Banco Real não existe mais, mas tem um monte de semente dele espalhado na sociedade. Que delícia. Né? E tem um monte de gente fazendo coisas legais e isso é muito bonito de ter vivido. Elô, vai acabar em 5, o Instagram derruba a gente, né? Hoje não derruba mais, mas Não derruba mais? Não. Rony, você aí de novo? Rony, bom dia! Tudo bom, querido?
Que Rony, honra! você é o próximo a fazer o processo, menino. Pelo amor de Deus, nós temos que trazer você para cá. Todo mundo, por quem eu gosto, de quem eu gosto, fala, ah, eu não posso conviver com você sem fazer o processo. Você tem que vir. O Rony Rony, é um você tem que querido, vir. né? Aliás, o êxito, eu sou apaixonada aqui, minha caneca aqui, ó, do êxito, É. do processo de Olha, mentoria. falando em acabar a live, né? A gente precisa falar do êxito, né, Carla? Então, no Precisamos dizer para êxito tem. vocês que tem um monte de mãe dentro do êxito. O êxito, entra lá no site, www, né, institutoexito.com.br, uma plataforma de cursos, tem mais de 400 cursos gratuitos. A meta do êxito é impactar jovens, mais de 1 milhão de jovens da escola pública em 5 anos. Você precisa nos ajudar a conhecer, a divulgar, a participar. O que nós estamos contando aqui, a gente transformou em cursos. Carla, você já fez seu curso lá? Já faz tempo. Vou Então, a gravar Carla outro tem... agora, que foi muito corrido por conta dessa coisa da saúde, né? E eu estava terminando um livro, mas eu já faz. Logo que eu entrei no Logo. êxito, eu já coloquei Gente, meu curso lá. gente, tem E curso sou da mentora, tem a Carla. mentoria, né, Elô? Que é o curso Isso. tem 2 produtos. Um é a plataforma de cursos e o outro é a mentoria. Então, tem 100 mentores experientes, empresários, pessoas que podem compartilhar, né, suas histórias para mentorar esses jovens que o Janguier fala, né, de 10 a 90 Os anos, né, jovens de 10 99. a 99 anos. Gente, presta atenção. Mentores. Janguier, o Rony que está aí, Chiniachique, olha, tem tanto nome lá, mais de 100. A Carla tá lá, eu tô lá. Mentoria gratuita. Se você faz um curso, se você se interessa por um assunto, você escolhe o mentor ali que te interessa. Claro que nós queremos ir para a escola pública, onde as pessoas têm menos recursos. Então, se você tem e conhece um caminho para que essa plataforma chegue, né, na escola pública, nos ajude a divulgar. Mas vem, fica sócio do êxito, sócia do êxito, e vem dar seu conhecimento E lá. olha, uma coisa, Elô, que eu queria falar, se cada pessoa que tiver aqui mandar para 3 pessoas Isso. o endereço do êxito, 3 pessoas que precise, você pode ter uma funcionária na sua casa que tem filho, pode servir para ela também. A gente cria um círculo virtuoso. E a gente espalha a educação. E é tudo que esse nosso país precisa. Ele precisa eu vejo sempre. É alimentação, porque é muito triste uma pessoa não saber se vai comer um prato de comida no dia, né? Educação, para que as próximas gerações não tenham essa falta da alimentação. E saúde. Então, é um tripé que eu vejo que é fundamental no nosso país. E nós, no êxito, atuamos diretamente no tripé da educação, mas indiretamente nos outros 2, porque a gente faz ações lá também. Sim. Igual agora a gente estava com uma ação de arrecadar cestas básicas para poder doar cestas básicas. Então, ajude a gente, ajude você, porque você vai viver num país melhor, né? E é o ganha-ganha. Sem dúvida. Além do que, você vai participar de um grupo espetacular, né? Que tem gente boa pra caramba e todo mundo disposto a colaborar. Nós entramos na era da colaboração. A gente precisa da rede. Eu digo que o século XXI é o século da rede e não é a rede exatamente essa, né? Da internet que a gente fala, é a rede de pessoas, né? Nós precisamos de pessoas, nós precisamos unir a nossa diversidade. Nós somos tão diferentes uns dos outros, podemos fazer aí
uma corrente tão poderosa, porque os meus talentos se unem ao da Carla, que se unem ao do Rony, que se une ao da Luciana, que se une do Roberto, que se une do Janguier, que se une ao seu, e a gente vai fazendo uma E aí corrente depois, mesmo. né, Lu, o que eu falo é o seguinte, eu vejo as pessoas reclamando do Brasil, não dá para reclamar do Brasil. Porque você tem que fazer a sua parte, você está fazendo a sua parte. Eu sempre pergunto para as pessoas, tá, será que não dá para fazer mais um pouquinho, né? Então, em vez da gente reclamar do Brasil, vamos nós construir um Brasil melhor. Não são os políticos que vão mudar esse Brasil, somos nós, brasileiros, pessoas de bem. Às vezes as pessoas me falam assim, ai, mas brasileiro isso, brasileiro aquilo. Eu falo, mas tem muito brasileiro incrível, tem muito brasileiro maravilhoso, né? E a gente pode fazer um Brasil melhor. Tem mais gente boa no mundo do que ruim. É nisso que eu acredito. Eu escolho acreditar nisso. E por isso eu faço a minha parte. Eu gosto de usar alguns exemplos do êxito, porque são seres humanos maravilhosos, a começar pelo o Rufino, que foi quem me levou para lá. Eu vou ter sempre uma gratidão enorme por ele. Aliás, ele é um dos prefacistas do meu próximo livro. E o Janguier, que a gente fala, né? Um bilionário, podia estar fazendo qualquer coisa da vida e tá criando educação, criando um instituto. E o que eu acho mais incrível, sabe, Elô, do Janguier, e eu gosto de dar esse exemplo às pessoas, porque às vezes acham que quem tem dinheiro é do mal. Não é não, isso é crença, tem que limpar essa crença, né? A gente tem que lidar com isso. O Janguier é um ser humano maravilhoso. Ser humano. Eu sempre falo, né? Antes de olhar aí para o seu sucesso profissional, eu olho para o ser humano que tem aí. Sem dúvida, né? sem dúvida. Ser humano incrível que ele é. E humilde. Eu lembro que o dia que eu fui apresentar para ele, a gente, né? Eu e o grupo, a Kátia e o André, o programa de mentoria do êxito, né? A metodologia que os mentores iriam usar. E aí eu estava explicando, ele virou e falou assim, nossa, cara, preciso aprender isso aí com você, não conheço isso. Aí você fala, caramba, olha que ser humano apaixonante, um homem desse calibre, né? Que foi para a lista da Forbes, um mega empresário, vira e fala para mim que ele precisa aprender aquilo comigo. Isso é de uma beleza. Aliás, a humildade anda junto do protagonista. Exatamente. Mas, Carla, ele tinha acabado de montar o Instituto Êxito, ele montou em maio, tinha acabado de sair na lista da Forbes e sentou como meu aluno no processo Hoffman. Pela segunda vez, ele chegou lá e falou, olha, eu já cheguei aos 50, já cheguei na Forbes e agora eu estou aqui para fazer outra coisa e eu preciso de ajuda, eu preciso de autoconhecimento. E ele sentou como aluno, no meio de garotada, no meio de semi-analfabetos, no meio de outros empresários, no meio de políticos. Ele sentou lá na turma e fez o processo Hoffman sem contar quem ele era, sem nada, como aluno. Então, isso... e ele fala do processo toda a reunião do êxito, né? Ele fala, gente, vamos fazer o processo, porque a partir daí... E é isso, né? Então, nós nunca estamos prontos, não importa quanto dinheiro você ganhe, quanto sucesso você tenha, voltar para a sala de aula, sentar lá como aluno, humildemente, falar muito bem o que é que eu tenho que aprender agora. Esse é o nosso caminho, né? É o caminho da humanidade. A gente está sempre em processo, né? Eu gosto muito do nome. Eu gosto muito do nome do curso que eu dirijo, né? Que é Processo Hoffman, que eu digo, gente, nós estamos sempre em processo. E esse processo não acaba nunca. Inclusive o processo da maternidade, né? Não acaba nunca. Inclusive o processo da maternidade, que é para sempre, né? É para sempre. E ainda bem, a gente teve... Eu queria, aqui nesses minutos finais, mandar um beijo enorme para todas as mães que estão nos assistindo. Aquelas mães que trabalham em empresa e sofrem, às vezes, com os horários. Mas saiba, e as mães empresárias, cada uma tem o seu dilema. Eu vivi os dois, como executiva e depois como empresária. Mas a gente escolhe.
A A gente gente escolhe. escolhe, você que está nos assistindo pode escolher também quanto tempo você vai dedicar para o seu filho, quanto tempo você vai dedicar para o seu trabalho e se cobre menos, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar hoje, sabe, Elô? De menos cobrança. Eu me cobrei demais, porque eu comecei minha vida profissional meio tarde, eu entrei na faculdade mais de 20 anos, porque eu cheguei em São Paulo, eu não tinha nada, então eu tive que trabalhar primeiro, ganhar dinheiro. E isso me deu uma ansiedade, juntando com minha hiperatividade, de conquistar, de chegar, de... Sabe? Eu tinha um monte de metas para mim profissionais, conquistei todas elas, mas isso me fez muito autocobrança muito grande. E não precisa. Não, É isso não precisa. que eu penso hoje, então eu levo a vida de uma forma muito mais leve. Ah, errei. Vou corrigir, mas, sabe, falhei, esqueci ontem uma coisa que eu tinha combinado com a minha filha. Outro dia ela veio me cobrar, só para encerrar, eu falei, filha, mamãe quer te falar uma coisa, porque a minha caçula, ela é super exigente. No modelo mental, a gente está trabalhando isso na terapia. Mas aí ela veio me cobrar e eu falei para ela assim, eu falei, filha, mamãe quer te dizer uma coisa. Eu não sou perfeita e não tenho pretensão de ser. Você não é perfeita e as outras pessoas não serão. Então tenha paciência com as pessoas. A mamãe acorda cedo todos os dias, pago meus impostos, não faço mal para ninguém, não engano ninguém, eu trabalho na ética, na integridade, ajudo quem eu posso, mas eu também falho. Você sabe que quando eu peço perdão para os meus filhos toda hora, né? Porque sempre eu faço uma bobagem, né? E aí eu falo assim, olha, perdão, mas presta atenção, eu vou errar de novo. Isso é que é o pior. Eu nem consigo te prometer que eu não vou mais fazer isso, porque pode ser que eu faça amanhã de novo. Mas por hoje me perdoe, foi sem querer. Por hoje, me perdoe, foi sem querer. A intenção... Aí, outro dia eu escrevi isso, meu sogro até leu num caderno meu e ele ficou refletindo uma semana sobre o que eu escrevi. Que a gente, enquanto mãe, você erra querendo acertar. É. Né? Você erra querendo acertar. Você, É uma quando teve a sua filha... vontade, né? Uma vontade que dê certo, uma vontade de... E acaba errando, é verdade, né? Pois é, Mas... mas... E a gente acaba É, errando, Elo. eu E é cuido incrível. de um monte de mães, né, que vêm conversar comigo, aflitas e tal, e eu digo, olha, o seu filho, quando crescer, vai dizer que a culpa é sua. Se você fez ou não fez, a culpa é da mãe. Então, divirta-se. É isso mesmo, vai ser sempre culpa da mãe, né? É tudo culpa da mãe. Então aproveita para se divertir. Porque enquanto você vai vivendo, vai se divertindo, que é mais legal. A vida, como você disse, ela pode ser mais fácil. Eu acho que é isso que a gente quer E resumir pode na ser manhã de hoje, né? gostosa, sabe, A Elô? vida Eu pode curto ser a mais fácil. vida, eu agradeço, eu faço o final de semana, eu gosto de cozinhar, e aí a gente põe música alta, e mesmo agora não pode, eu sempre gostei de receber, mas não pode receber, a gente faz a gente. Né? É, E levar a vida com essa leveza, porque a gente só leva da vida a vida que a gente leva. E amanhã a exatamente. gente não sabe. E o dia de hoje é um presente para a gente escolher como a gente vai viver. Não que seja fácil. Outro dia eu estava super mal aí, a semana passada. Meu marido passou por uma fase agora bem difícil e me deu medo pela primeira vez. Eu nunca tinha tido medo da doença dele, eu senti dessa vez, até embargar a voz. É, Senti pela primeira vez, porque como eu falei aqui, eu sou muito apaixonada por ele, ele é meu ponto de equilíbrio, e ele estava sofrendo demais. E, e aí eu parei, meditei, sabe? Parei o trabalho, sentei para meditar e pedi, né, para o universo força e me reconectei, respirei, me permiti aquele dia trabalhar mais ou menos porque eu não estava realmente bem
E aí depois eu fiquei bem de novo, e aí o dia nasce de novo, o sol aparece e a gente É isso. continua. É isso mesmo, Carla. Eu digo que nessa vida só não vale desistir. O resto a gente faz do jeito que dá, né? A gente só faz o que pode. O que não pode, a gente não faz. Então, fazendo o que pode, parabéns, se agradece todo dia, parabéns, você fez o que pôde hoje e vamos para frente para o próximo Eu dia. vou acrescentar a sua frase. Eu falo, a gente só não pode desistir e não pode fazer mal pro outro. Né? É isso mesmo, não pode. Não pode Lesionar machucar o alguém, tirar outro. vantagem, essa coisa do brasileiro, às vezes, né? De que o jeitinho brasileiro é uma crença muito ruim. Muito Né? Que ruim. ela faz muito mal pra gente. As pessoas, tem gente que tem orgulho disso, mas ela faz mal. A gente não pode querer se dar bem usando o outro, passando por cima de outra pessoa, burlando a lei, sonegando imposto. Isso para mim é uma coisa também que eu levo muito a sério. É, eu também, é muito ruim. Então, é assim, não pode desistir, não pode machucar o outro, não pode se machucar. O resto, a gente vai fazer o que dá. E é isso que a gente vai fazendo aqui, né? Terminando a nossa E live. vem pro êxito, né, E Elô? vem Vem pro pro êxito, êxito, gente. Vem compartilha com ficar. quem precisa e vamos fazer parte desse círculo virtuoso de construir um Isso, Brasil melhor. Para isso, todos muito nós, bem. né? Para os nossos Isso filhos e mesmo. netos, né? É isso mesmo. A gente está deixando um país para eles, né? E a nossa parte é construí-lo. Carla, muito obrigada pelo seu tempo, pela a Ah, delícia de pessoa que você é, por obrigada, tudo que Elô, você igualmente. sabe, adorei. E eu vou te mandar a agenda do processo, escolhe a data e vem, Me tá manda bom? e a gente se encontra no êxito, né, na reunião ou aqui Isso. nas redes sociais. E é maravilhoso também ouvir a tua história. Eu já tinha escutado, né, parte até no êxito, mas eu não sabia da sua filha. Gostei de saber de como você lidou, né, da Beatriz. E É. parabéns por essa mulher incrível que você é, que eu te admiro, viu? Mesmo à distância. Obrigada, Carla. Idem, idem. Gente, muito obrigada pela audiência. Um dia espetacular para vocês. É assim que a gente define, a gente escolhe o dia que a gente quer ter. E hoje nós teremos o melhor dia 11 de maio de 2021. Tenha Dia. certeza disso. Um beijo. Beijo carinhoso para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. Elô. Tchau, pessoal. Tchau.